Pessoal, bom dia mais uma vez. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre Google Docs. A proposta de hoje, a professora já até separou os tablets para vocês, que vocês irão trabalhar sobre um texto. Vocês vão criar um texto e editá-lo hoje, ok? Ok, pessoal? Muito bem, vamos lá então. Então, hoje nós vamos aprender ali a identificar o que é um parágrafo e como criá-lo no Google Docs. Compreender a importância do espaçamento, alinhamento para a clareza do texto, aplicar comandos de alinhamento esquerda, centro, direito, justificado em documentos. E ajustar o espaçamento entre as linhas e os parágrafos conforme as normas básicas. Exemplo, a ABNT. Alguém sabe o que é a ABNT aí na sala? ABNT. Alguém já ouviu falar o que significa isso? Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, de normas para trabalho, né? Então, a partir dessa associação traz as normas que nós utilizamos na formatação, principalmente para entrega de trabalhos. Quando vocês estiverem na faculdade, vão fazer artigos, documentos, o trabalho de conclusão de curso de vocês, ele é todo escrito com as normas, ele é todo escrito e editado com as normas da ABNT, tá, pessoal? Então, assim, quando nós escrevemos um texto no computador, não basta digitar as palavras. Lá no computador não é só a gente... No caderno, quando a gente escreve, a gente não dá um espaçamento, a gente não coloca uma fonte, uma letra clara para a pessoa que vai ler entender e nós mesmos entender o que escrevemos? No caderno, vocês não usam espaço para escrever entre uma palavra e outra? Sim? A mesma coisa é quando nós vamos escrever um texto. Nós temos vários editores de texto que a gente já conversou nas aulas. Nós já falamos sobre o Word, e agora estamos falando sobre o Google Docs, que é o editor de texto online, não é verdade? Então, para que outras pessoas entendam bem, é preciso organizar com títulos, parágrafos e espaçamentos. Então, hoje a proposta da nossa aula é aprender a fazer esses parágrafos de forma correta. Vocês estão prestando atenção? Sim? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Todo mundo está com o tablet? Pessoal, eu não estou ouvindo vocês. Estão com o tablet? Então, vamos lá. Vamos abrir o Google Docs. Vocês sabem abrir? Podem digitar lá no Google Docs. Pessoal, eu preciso da atenção de vocês. Nós precisamos fazer todos juntos essa atividade. Pessoal, estão conseguindo abrir? Levanta a mão quem já abriu o Google Docs. Já abriram, prof? Alguns sim, alguns ainda estão conectando. Tá. Ótimo. Vamos abrir todo mundo junto, que é uma tarefa hoje individual, não é em dupla, pessoal. Tem algumas pessoas que estão em dupla porque ele não tem tablet para todos. Tá. Ok. Então, pessoal, quando forem fazer lá postar para a professora lá no Classroom, eu vou pedir para vocês colocarem, especificar para mim que foi feito em dupla. Mas tem alguém que está sozinho, daí pode fazer sozinho. Que a proposta é fazer um texto, primeiramente, falando da própria pessoa, do próprio aluno. É que, na verdade, assim, pode ser assim, porque a proposta é criar 3 parágrafos sobre uma apresentação de você mesmo. Então, o que eu sugiro? No primeiro parágrafo, a pessoa pode colocar ali o nome completo, onde que nasceu, qual cidade, o que gostava de fazer quando era criança, sempre morou na mesma cidade, trocou de escola várias vezes, falar um pouquinho ali da infância. Escrever ali umas 3 linhas, pelo menos, sobre a sua infância. Depois, no segundo parágrafo, falar de você hoje em dia. O que você faz hoje, além de estudar? Você trabalha? Você pretende trabalhar?
Os meninos gostam de quê? Jogar bola, ir na academia. As meninas gostam de maquiagem. Gostam do quê? E ali, mais umas 3 linhas, mais ou menos. E no último parágrafo, falar um pouquinho o que espera de você enquanto profissional no futuro. Eu vou, além do curso técnico em administração, quero fazer uma outra faculdade, eu quero casar, eu quero ter filhos. Falar um pouquinho de você sobre no futuro. Pode falar um pouquinho de você quanto profissional, quanto que você também espera para a sua vida pessoal. Vocês entenderam o que é para fazer de texto, então, pessoal? Vamos lá, pessoal, vou falar de novo. Prestem atenção aqui. Professora Andressa, chama a atenção deles para mim, por favor. Então, vamos lá. Hoje nós vamos editar um texto no Google Docs, mas que texto é esse? Primeiro, vocês precisam criar esse texto. Então, é um texto que precisa ter um título, 3 parágrafos de uma apresentação sobre vocês. Primeiro parágrafo, pelo menos 3 linhas. Falem ali sobre a infância de vocês. Quando vocês nasceram, cidade que vocês nasceram, moraram em várias cidades, o que vocês gostavam de fazer na infância, escola que estudaram, podem falar de algum amigo que vocês tiveram, falem de professores que vocês gostavam, do que vocês gostavam de brincar na infância. Segundo parágrafo, vamos falar de vocês hoje. Vocês estudam, vocês trabalham, querem trabalhar, o que vocês gostam de fazer? E no último parágrafo, vamos falar um pouquinho o que vocês pretendem para o futuro. Enquanto profissionais e também, se quiser falar um pouco da parte pessoal, também está aberto. Então, eu vou deixar ali mais ou menos uns 15 minutos para vocês desenvolverem esse texto, para depois a gente começar a editar ele, ok? Professora Andressa, eles entenderam? Então, pessoal, vamos começar a trabalhar nesse texto. 8h25, a professora vai começar daí a edição dele. Então, agora se concentre para escrever esse texto, são 3 parágrafos. E depois a gente vai começar a edição deles, ok? Levantem a mão para a professora saber que vocês entenderam. Muito bem, então vamos lá. Obrigada. Pessoal, professora Andressa, eles terminaram? Então, vamos lá. Pessoal, agora, mais uma vez, a professora vai pedir para vocês. Vamos fazer silêncio e prestar atenção, que essa atividade nós precisamos fazer todos juntos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, nós criamos ali 3 parágrafos falando um pouquinho de cada um, não é verdade? Todo mundo conseguiu fazer? Sim? Então, vamos lá. Ali onde vocês renomearam o topo, vocês colocaram texto, underline organizado, aluno. Aí o nome, vocês colocaram o nome de vocês? Quem está em dupla, coloca o nome da dupla. Por exemplo, Jade, Eloá, não sei como que estão as duplas. Coloquem o nome das 2 pessoas juntos, tá bom? Todo mundo já fez isso? Muito bem, então vamos lá. Então, agora, antes da gente começar a nossa formatação, vamos entender o que é o parágrafo, né? O parágrafo é um conjunto de frases que tratam do mesmo assunto. Sempre que mudamos de ideia, de tema, começamos em um novo parágrafo. Por isso que a professora falou, vamos juntar ali as primeiras frases da nossa primeira infância, um parágrafo. Vamos falar um pouquinho da nossa vida hoje, segundo parágrafo. E ali no terceiro parágrafo, falar um pouquinho do que a gente espera para o futuro, quais são os nossos planos profissionais,
Também estava aberto colocar pessoal, quem quisesse. Então, ficou primeiro parágrafo. Ali a nossa infância. Segundo parágrafo, como vocês, a vida de vocês hoje. E o terceiro parágrafo, a vida de vocês no futuro, tá? O que vocês esperam enquanto profissionais e também na vida pessoal. Então, agora a professora vai abrir ali o nosso... Eu também deixei um texto aqui para a gente poder fazer essa formatação juntos. Está todo mundo com o tablet para formatar o texto? Façam um joinha para a professora, por favor. Estão com o tablet? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer agora, no Google Docs, para criar um novo parágrafo, basta apertar o Enter. Eu vou abrir aqui o meu, por exemplo. Vamos dizer que estava tudo junto aqui no meu parágrafo. Vocês escreveram ali a primeira parte de vocês, falaram ali da infância. Então, ok, concluíram a primeira parte da infância, vão fazer a parte de onde, como vocês estão agora. Eu dou um Enter, automaticamente ele dá um espaço para mim e eu começo a redigir o meu segundo parágrafo. A mesma coisa para o terceiro. Todo mundo deu Enter nos seus parágrafos? Pessoal, eu preciso saber se vocês estão fazendo atividade. Todo mundo deu Enter nos parágrafos? Professora Andressa, cadê eles? Façam um joinha, pessoal. Vocês deram Enter? Então, respondam a professora, por favor. Todo mundo deu Enter? Muito bem. Então, agora, todo mundo deu Enter, o que a gente vai fazer? O início do parágrafo. Veja como fica a organização do texto. Coloque o cursor, todo mundo ali, vamos colocar o cursor no início do nosso parágrafo. Colocaram? A gente precisa dar um recuo. Cada parágrafo tem um recuo. E alguém sabe qual tecla que a gente usa para fazer esse recuo? Alguém pode falar para mim? A Jade está aí? Você sabe, Jade, qual tecla que a gente usa para dar esse recuo no parágrafo? Alguém sabe, pessoal? Pode responder para a prof. Qual tecla que a gente usa? Ninguém sabe? Bernardo, Daniel, que gostam de conversar, não sabem, prof? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é essa tecla? A gente usa a tecla Tab no teclado. Estão vendo aqui? Estão vendo? Então, lá no nosso parágrafo, nós vamos lá e dar um Tab no começo dele. Podemos fazer nos 3 parágrafos. Quando a gente faz isso no primeiro, automaticamente o próximo parágrafo já começa com esse recuo, tá? Pessoal, vocês entenderam? Sim, todo mundo deu tab ali, deu recuo então no texto? Isso aí depois cai na prova, pessoal. Vocês viram quantas questãozinhas que caíram na prova sobre esses pequenos detalhes? E também isso aí é uma coisa que vocês vão usar sempre, não é só agora. Então, todo mundo entendeu que para fazer o recuo, a gente precisa utilizar a tecla Tab. Então, assim, quando eu coloco no primeiro parágrafo, eu já utilizo a tecla Tab. No próximo parágrafo, automaticamente, ela já entra o recuo. Olhem aqui, estão vendo? Testem aí no computador, no tablet de vocês. Deem um Enter para como se fosse começar um quarto parágrafo. Ah, não tem? Ai, desculpa, pessoal. Então, vamos continuar aqui a nossa formatação. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre o recuo, né?
Então, ali explicando, ó, só reexplicando que todo início de parágrafo precisa ter esse recuo, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu essa parte? É muito importante isso que a professora Andressa falou. Não temos o recurso ali no tablet. Vamos anotar no caderno essa informação, então. Porque, como eu falei, essa edição de texto é uma coisa que vai acompanhar vocês durante todo o curso técnico. Vocês estão no primeiro ano ainda. Vocês vão vir a fazer faculdade, lá vocês vão utilizar muito, e também até para trabalhar. Às vezes vocês vão precisar criar alguns textos, editar alguns textos dentro da empresa. Então, essas regras mínimas vocês precisam entender. Ok, pessoal? Ok? Pessoal, agora a professora vai ensinar. Professora Andressa, eles estão ouvindo bem? Tá, porque agora eu vou ensinar uma outra forma de formatar, de fazer esse espaçamento. Talvez dê certo no tablet agora. Prestem atenção. Vocês vão abrir o documento que desejam formatar, que no caso é esse texto nosso que já está aberto. No menu superior da página, clique em formatar. Então vamos lá. Vamos achar aqui o formatar. Todo mundo encontrou o formatar? Formatar. E formatar. Acharam? Encontraram? Aí nós vamos clicar em alinhar e recuar. E aqui embaixo nós temos opção de recuo. Formatar, alinhar e recuar. Daí na flechinha, na última opção, nós temos opção de recuo. Vocês encontraram? Formatar, alinhar e recuar. Opções de recuo. Ah, não, recuo inteiro. Dois. Deu certo?
Pessoal, todo mundo conseguiu? Professora Andressa, todo mundo conseguiu? Pessoal, vocês conseguiram? A gente tem que continuar a formatação. Todo mundo conseguiu? Levanta a mão quem conseguiu. Todo mundo conseguiu? Tem uma outra forma também para fazer isso, que é na régua. Aí no tablet de vocês aparece essa régua aqui em cima? Pessoal que já conseguiu fazer da primeira forma, aparece essa régua aqui em cima para vocês aí no tablet ou não? Então, aqui a gente também pode arrumar esse recuo, ó. Aqui a gente pode mover, entendeu? Para lá, 2 centímetros que estava pedindo. Então, existem outros recursos além da tecla Tab para a gente conseguir fazer esse recuo, ok, pessoal? Todo mundo aprendeu a fazer o recuo no texto? No parágrafo? Pessoal, alguém tem dúvida de como fazer o recuo? Professora Andressa? Tá. Vocês viram que dá para fazer na régua também esse recuo? Professora, eles entenderam a parte da régua também, que o recuo pode ser feito na régua? Muito bem, então agora vamos aprender a fazer o alinhamento. Pessoal? Professora Andressa, posso para a próxima parte? Então agora a gente vai aprender a fazer o alinhamento do nosso texto. Como ajustar o alinhamento? No menu superior da página, clique no ícone alinhamento. Todo mundo achou ali? Deixa eu abrir aqui no meu para vocês encontrarem mais fácil. Aqui no cantinho, ó, alinhar e recuar.
Levanta a mão quem encontrou alinhar e recuar, pessoal. Ninguém encontrou? Encontraram? Então vamos lá. Agora nós vamos fazer o alinhamento. Vamos clicar lá no botãozinho, no ícone, né? Alinhar à esquerda. Aqui, essa é a nossa opção. Nós vamos escolher esse primeiro aqui. O meu já está. Todo mundo já clicou nessa opção? Aí nós temos um atalho para fazer esse alinhamento também. Eu quero que vocês anotem agora esse atalho. Como que a gente faz para fazer o alinhamento à esquerda? Anotem, Ctrl Shift L. Esse é o atalho para fazer o alinhamento para a esquerda. Estão anotando? Professora Andressa, eles estão anotando o atalho do alinhamento? Temos também, anotaram, pessoal? Tá aqui, ó, Ctrl Shift E, Ctrl mais Shift E, mais E. Esse alinhamento que nós fizemos foi, desculpa, é o L. Pessoal, esse é o L, tá? Daí temos um alinhamento, esse é a esquerda, temos um alinhamento ao centro, no centro, que é o centralizado. Vou mostrar aqui no exemplo. Se a gente clicar aqui no centralizado, olha como que fica o nosso texto. Fica todo, ó, vocês viram como muda? Testem aí no de vocês. O alinhamento centralizado. Temos também o alinhamento alinhado, ó, o nosso primeiro é a esquerda, alinhado à direita. Olha como muda aqui. A professora está mostrando para vocês como que faz o alinhamento. Depende do tipo de texto, de documento, é um alinhamento diferente. Então, é importante vocês verem como que faz. E temos o alinhamento justificado. Que é esse último aqui, ó, tudo retinho no final. Então, aqui, ó, primeiro eu estou mostrando para eles os tipos de alinhamento que a gente tem. Aqui temos as opções. Alinhado à esquerda, centralizado, né? Alinhado no centro, alinhar à direita e o justificado. Aí, como que é o atalho para fazer isso no teclado, pessoal? Para a gente fazer o alinhamento à esquerda, é Ctrl Shift L. Anotem. Professora Andressa, eles estão entendendo essa parte para anotar? Esse aí é o atalho no teclado para fazer o alinhamento à esquerda, alinhar à esquerda. Ctrl mais Shift mais L. Testem ali no texto de vocês, pessoal. Podem testar também que funciona, tá? Todo mundo já notou como que é o atalho, pessoal, do alinhamento ai, meu Deus, do alinhamento à esquerda? Vamos agora anotar o alinhamento à direita. Não, desculpa, agora vamos anotar o alinhamento no centro. É a tecla Ctrl, mais a tecla Shift, mais a letra E. Professora Andressa, eles estão anotando? Já anotaram, pessoal? Pessoal, isso aqui são coisinhas, regrinhas básicas, mas vocês vão utilizar bastante no futuro. É bem importante para vocês saberem, conhecer essas regrinhas de como que utiliza. Anotaram, então, como que é o atalho para alinhar no centro?
Agora vamos então anotar para alinhar à direita o atalho. É o mesmo comando, só muda a letra final, que é o Ctrl Shift R. Anotaram? Lembrem, pessoal, essas questões de atalho caem bastante nas provas. E também não é só pela questão da prova. Isso aí são coisas que vocês vão usar bastante depois. Posso passar para o próximo? E agora, o último, que é justificado, né? Justificar. É a tecla Ctrl mais Shift mais a letra J, ok? Anotem rapidinho. Então, todo mundo entendeu sobre a parte do alinhamento? Muito bem colocado que a professora Andressa falou, por isso que eu estou falando. Isso aí é uma coisa que vocês vão, talvez hoje, vocês não estejam utilizando, mas futuramente vai ser muito cobrado de vocês. Agora a gente vai aprender a ajustar o espaçamento. Vamos lá no nosso texto e vamos selecionar todo ele. Todo mundo selecionou o texto? Então, agora, depois que a gente seleciona o texto, nós vamos clicar aqui no ícone do espaçamento, que fica do lado do ícone do alinhamento. Aqui, pessoal. Espaçamento entre linhas e parágrafos. Vamos clicar em cima. E vamos escolher a opção que nós desejamos. Aqui nós vamos escolher o 1,5, que é o mais padrão utilizado. Cadê? 1,5, todo mundo clicou no 1,5? Olha como já muda o espaçamento dos parágrafos. Vocês conseguem entender? Ver como que as letras, o espaçamento tá diferente já? Como que ele ficou maior? Vocês conseguiram verificar essa diferença no texto? Seleciona o texto inteiro, vem aqui no ícone do espaçamento entre linhas e coloca a opção 1,5. Essa aqui é a mais utilizada, pessoal. Mas pode também usar outros tipos de espaçamento. Aí agora prestem atenção aqui no slide da professora. Olha como que fica diferente um texto que está sem espaçamento entre as linhas e um texto que está com o espaçamento. Vejam como fica bem grudado aqui um no outro. Vocês conseguem observar a diferença? Olha esse outro texto aqui com alinhamento, com espaçamento entre as linhas. Como que ele está? Como que está diferente? Então, dependendo do documento, você pode ter um espaçamento mais simples. Mas, dependendo do documento, precisa ser um alinhamento maior, ter um espaço entre as linhas. Pessoal, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão utilizar bastante essas normas para fazer os trabalhos de vocês. Então, é importante vocês já aprenderem desde agora, para não chegar lá sem saber nada.
Todo mundo pegou essa parte do alinhamento? Vocês entenderam, pessoal? Agora a professora quer mostrar aqui para vocês um pouquinho das outras funcionalidades. Aqui vamos dizer que a gente quer mudar a fonte do nosso trabalho. Aqui nós vamos clicar aqui, estão vendo aqui nessa linha? Aqui no Arial, cliquem, selecionem todo o texto de vocês. E aqui vocês têm diferentes tipos de fonte. A Arial e a Time são as fontes mais utilizadas nos trabalhos. Mas, às vezes, vocês querem fazer um outro tipo de documento, só para mostrar para vocês. Olha quantas variantes de fontes nós temos. Vão testando aí no tablet. Vocês conseguem fazer esse teste com as variadas fontes que nós temos? Vão testando aí as fontes. Estão testando as fontes, professora? Ah, tá. Então, terminem o espaçamento e depois vamos testar as fontes, conhecer as fontes diferentes que nós temos aqui. O que o Arial está aprontando, professora? Quem já testou as fontes, levanta a mão. Mais alguém levantou? Mais alguém testou? Então, ali vocês puderam observar. Outra coisa que a professora quer mostrar para vocês. Às vezes, vocês querem fazer um texto destacado. Querem utilizar a opção negrito. Vocês sabem utilizar o negrito? Alguém sabe? Esse é bem comum. Quem sabe usar o negrito aqui? Quem pode explicar para nós? Alguém sabe como deixar uma parte do texto em negrito, professora? Ninguém sabe? Então prestem atenção aqui na professora. Vamos selecionar, por exemplo, o nosso título. Selecionamos a parte que queremos em negrito, prestem atenção. E clicamos em cima aqui da letra B. Olha aqui como muda, ele fica em negrito. Além do negrito, eu quero o quê? Eu quero ele na opção itálico. Olha como muda aqui o estilo da fonte. Quero esse meu título sublinhado. Eu venho aqui, clico em cima do U. Ele sublinha a parte que eu selecionei. Conseguiram entender? Anotaram? Testaram aí, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, o tamanho das fontes. Alguém sabe? É para mudar o tamanho da nossa fonte. Vamos selecionar o nosso texto. Aqui, a gente clica nesse quadradinho ao lado da fonte e nós temos vários tamanhos que nós podemos deixar a nossa fonte. Podemos aumentá-la, diminuir. Aqui nós aumentamos e diminuímos o tamanho da nossa letra, da nossa fonte. Conseguiram achar aí no tablet essa funcionalidade, pessoal?
Outra coisa que eu quero explicar para vocês é um pouquinho sobre as margens, que são os espaços em branco ao redor do nosso texto. Como que a gente faz isso? A gente pode mudar as margens aqui. Olhem aqui no slide. O que são as margens? Esses espaços em branco ao redor do nosso texto. Lá no Docs, vamos agora formatar as nossas margens, pessoal. Todo mundo já testou ali fonte, tamanho de fonte? Aprendeu a fazer negrito, itálico e sublinhado? Wesley, escuta a professora. Exatamente, pessoal. Então, assim, prestem atenção para não chegarem lesados lá na faculdade. Já vão chegar com conhecimento. Tá bom? Então, agora falando um pouquinho sobre as margens. Os espaços em branco ao redor do nosso texto. Em relatórios e trabalhos, as margens seguem as normas da ABNT. Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula sobre a ABNT? E qual que é o padrão das nossas normas ali da ABNT? A margem superior, 3 centímetros, esquerda, 3 centímetros, inferior e direita, 2. Anotem esse número, pessoal, porque isso aqui vocês vão usar muito durante a vida de vocês, esse espaçamento, esse número das margens. 3 centímetros superior, 3 à esquerda, 2 centímetros na margem inferior e 2 centímetros à direita. Agora, vamos fazer lá no nosso texto isso. Vamos aplicar lá. Clique em arquivo. Todo mundo está no texto? Vamos clicar aqui em arquivo. Configuração da página aqui embaixo. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Pessoal, todo mundo encontrou ali arquivo, configuração da página? Aí lembra como que a gente falou que qual que seria as margens padrão que nós teríamos que colocar? Aqui nós temos aplicar em todo o documento a orientação. Vocês sabem o que é orientação retrato e orientação paisagem dentro da nossa folha, da nossa página? Retrato é o jeito que está o nosso texto agora. Se a gente muda para paisagem, por exemplo, olha aqui o que acontece. Ele muda a formatação. Ele vira ao contrário a página. Mas vamos agora voltar lá para a forma normal, como nós estávamos fazendo. Nossa orientação é retrato. O nosso papel que nós utilizamos é o A4, né, que é o tamanho da nossa folha. E aqui nós vamos colocar as margens. Lembra que a professora falou lá os números? Como que vai ser o recuo das nossas margens? Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Vamos fazer agora ali vamos organizar as nossas margens. Vamos voltar aqui no slide. Então, nós vamos colocar aqui no início 3
Coloquem aí, pessoal. Professora Andressa, estão colocando? No fim, 2. Esquerda. Opa. Então, ali, terminando ali as margens, o início é 3 centímetros, o fim é 2, esquerda 3 e direita 2. Todo mundo colocou? Todo mundo configurou a página igual tá da professora aqui? Então, vamos dar um ok. Agora, já está com as margens também corretamente o nosso texto. Então, todo mundo conseguiu fazer o texto, fazer a edição dele certinho? Todo mundo fez, professora Andressa? Todo mundo já fez a edição, arrumou as margens, fez o negrito, colocou certinho? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar para a professora? Ninguém tem nenhuma dúvida, pessoal? Professora Andressa, agora o que eu vou pedir para você falar para eles? Então, quem já terminou o texto, já fez as configurações todas que eu passei, vai postar lá na atividade esse texto. E também eu quero aproveitar esse tempo que nós temos agora que estamos com o tablet, para postar as atividades das aulas passadas. Que tem 2 atividades lá para postar, que eles ainda não postaram. Entrou todo mundo agora, professora. Eu acabei de olhar. Deixa eu ver aqui. A nossa turma. Ô, professora, eu tenho 33 alunos no Classroom. Professora Andressa, aqui no nosso Classroom tem 33 alunos. Está faltando aluno aqui, será? Então, tem que ver quem que está faltando e passar lá para a secretaria, tá? É que eu não sei fazer isso. Eu acho que é a secretária na escola que faz, não é? Isso. Então, quem tiver com o Classroom, prof, pede para postar a atividade de hoje e para postar as outras atividades, porque essa é a terceira atividade que tem lá para postar já e vocês não postaram nenhuma. Vamos aproveitar esses 10 minutinhos aqui para postar as atividades, tá bom? A criação das pastas lá da empresa Aroma Café e a atividade sobre backup que foi na aula retrasada. Então, vamos aproveitar esse tempo, estamos com o tablet em mãos. As outras atividades é só a foto. O tablet tira foto, professora? Então, ó, pessoal, aproveitem, entreguem lá com o nome certinho de vocês. Aproveitem o tablet agora. Temos ainda 12 minutos de aula, vamos aproveitar para postar essas atividades, ok?
Todas essas atividades valem nota, pessoal. Pode falar, prof. Prof, eles têm que anexar o arquivo lá. Todas as atividades, eles têm que clicar. Deixa eu mostrar aqui para eles. Coloca meu computador, por favor. Aqui na nossa... Cadê? Deixa eu abrir aqui meu Classroom para vocês. Aqui, pessoal, na nossa disciplina de informática empresarial, está postado todas as atividades. Vocês têm que vir aqui, ó. Nós temos a atividade de hoje, ó, criação e edição de um texto. Vocês vão vir aqui para anexar. Atividade sobre o backup está aqui também para anexar. E atividade criando e organizando as pastas da empresa Aroma Café. Então, vocês vão em cima, não é comentar lá, não. É em cima da atividade que eu postei aqui. Vocês vão anexar o arquivo. A atividade de hoje é o arquivo que vocês fizeram no tablet. As outras atividades é a foto do caderno, lembram? Lembram, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Professora Andressa, eles têm alguma dúvida, será? Vocês entenderam que cada atividade tem um lugar para postar. Tem aqui a atividade criando e organizando as pastas da empresa Aroma Café. Temos a atividade sobre o backup e a atividade de hoje. Aqui, pessoal, cada atividade tem uma opção aqui que vocês vão clicar em cima para poder anexar o documento. A atividade criando e organizando as pastas da empresa Aroma Café, vocês se lembram? Nós fizemos no caderno. Atividade sobre backup, também fizemos no caderno. Essas duas atividades, vocês vão postar a foto da atividade dentro desse link aqui. O trabalho sobre a empresa Aroma Café, vocês vão clicar aqui e vão anexar lá a foto do caderno que vocês fizeram, a organização das pastas. A atividade sobre backup é a mesma coisa. E a atividade de hoje, criando e editando o texto, vocês vão anexar esse texto que vocês fizeram. Por favor, coloquem o nome completo de vocês na atividade. Atividade no caderno e essa atividade de hoje também, tá? Principalmente quem fez em dupla. Coloquem lá para mim que é em dupla. Não é no comentário que vocês têm que postar a atividade, gente. É tem uma opção aqui, onde tem o nome da atividade que vocês precisam postar. Não é comentar lá no mural a atividade. Entrem dentro dessa atividade e postem o trabalho ali, ok? Se não der tempo de fazer isso agora, façam em casa com o celular, mas não deixem de fazer. Todas essas atividades estão valendo nota, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Então, pessoal, vamos aproveitar esses minutinhos para fazer essas postagens. E quem não conseguir terminar agora, faz em casa com o celular, tá bom? Pessoal, todo mundo entendeu, então, o que é para fazer? Responda para a professora se sim ou não. Sim? Então, tá bom. Falta 5 minutinhos para a gente terminar a aula. Eu vou encerrar aqui com vocês. Vocês vão terminando aí de postar a atividade. A gente se vê na próxima segunda-feira. Pessoal, deixa eu só confirmar aqui que eu acho que segunda que vem a gente tem uma prova de recuperação.
Pessoal, semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter uma prova de recuperação, tá bom? Professora Andressa, semana que vem, segunda-feira, tem prova de recuperação na primeira aula, tá? Pessoal, então assim, professora Andressa, eles entenderam que semana que vem, segunda-feira, a gente tem recuperação, primeira aula? Ela não viu. Prof, segunda-feira é a prova de recuperação, tá bom? Então, pessoal, era isso por hoje. Até segunda-feira que vem, tá? Tchau pra vocês.